Olá, paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos começando o Culto Racional. Esse é um programa que é seu, é um programa da sua intimidade. Você sinta-se à vontade para estar conosco aqui nessa noite, enviando suas considerações. Esse é um programa que Deus nos deu, né? Um presente para mim e para você. E nós temos essa alegria de estar trazendo aqui temas intrigantes, temas atuais, coisas que podem estar aí perturbando a nossa fé, perturbando a nossa paz, né? Inclusive temas nacionais, e nós temos o reconhecimento de que é a palavra de Deus que nos dá o veredicto sobre esses diversos temas. Portanto, nós examinamos todos eles à luz da Santa Palavra de Deus. E estamos já há algum tempo, quase 2 anos, com esse programa, e Deus tem nos abençoado, nos dado assim, muita alegria, muita bênção nesse programa. E hoje a gente vai trazer mais uma discussão importante. Você sabe que o Brasil está aí enfrentando uma dificuldade neste momento, uma dificuldade política, enfrentando inclusive uma perseguição religiosa. Está aí na mídia para todo mundo ver, uma perseguição religiosa contra evangélicos que está acontecendo aí de forma velada, mas só quem não quer é que não vê. Mas claramente a gente está vendo grupos se organizando para ferir a nossa imagem, para tentar tirar o nosso direito à liberdade de expressão. Mas nós estamos aqui alertas e vamos continuar discutindo essas questões. Bom, e eu quero convidar você para estar orando conosco, pedindo ao nosso Deus uma bênção para o programa desta noite. Senhor, nosso Deus, Senhor, eu te agradeço todas as bênçãos, Senhor, recebidas das Tuas mãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela grande salvação em Cristo Jesus, Senhor. Agradecemos a liberdade de entrar na Tua presença, Senhor, na Tua santa, perfeita, maravilhosa presença, livremente, espontaneamente, por causa dos méritos de Jesus Cristo. Eu te dou graças, Senhor. Rogo em nome de Jesus o perdão dos nossos pecados, Senhor. Rogo que o Senhor nos purifique. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus esteja sobre as nossas vidas nesse momento, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Ó Santo Espírito, ilumine-nos nesta noite, nos dê a iluminação, a unção necessárias, meu Deus, para que possamos, ó Senhor, falar da Tua palavra, comunicar a mensagem que o Senhor quer que comuniquemos, Senhor, aos nossos internautas nesta noite. Abençoe-os e restaure a todos nós com o poder da Tua santa palavra, que nós honramos e amamos, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, prezados. Eu também gostaria de convidar a todos para uma leitura da Santa Palavra do Senhor. Estamos aqui com um trecho da Palavra de Deus, Lucas capítulo 4, de 1 a 13. É um texto super conhecido que fala sobre a tentação de Jesus, né? Às vezes a gente acha que o Espírito de Deus só nos leva a águas tranquilas, como fala o Salmo 23, versículo 3. E guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso o Espírito de Deus faz, sim. Faz parte da nossa comunhão, né, da direção dele, né, na nossa vida. Mas o Espírito de Deus pode nos levar também a situações difíceis, né, para provar a nossa fé, né, para fazer a gente brilhar, para fazer a gente crescer, brilhar do ponto de vista da luz, né, que está em nós, aparecer com mais evidência, com mais consistência. Então o Espírito de Deus também leva-nos a situações que aos olhos humanos podem ser situações difíceis, para objetivos específicos que trazem benefício ao reino de Deus. E se o reino de Deus
cresce, nós também crescemos. E é importante nós entendermos isso. E por que estou dizendo isso? Por dois motivos. A própria tentação de Cristo mostra que foi o Espírito de Deus que dirigiu Jesus Jesus não ficou 40 dias no deserto apenas sem fazer nada lá, orando. Não, a Bíblia diz que ele passou os 40 dias sendo tentado. Pense numa dificuldade, ele que teve que experimentar todas as situações que os humanos sentem. Hoje nós somos tentados também pelo maligno. Jesus foi tentado, né? Mas ele rejeitou a proposta do maligno, né? E a tentação, ela mostra exatamente isso, e mostra, né, o Espírito de Deus encaminhando Jesus para uma situação tão difícil, tão complicada, tão apavorante, vamos dizer assim. Ninguém tem a dimensão do que foi essa tentação. Era um momento do príncipe desse mundo tentar conquistar o Filho de Deus. Pensa em algo bastante planejado, bastante arquitetado, as forças do inferno reunidas ali para tentar o Filho de Deus ao longo de 40 dias. Né? Esse é o primeiro motivo, mostrar esse aspecto que o Espírito de Deus nos leva. E o segundo motivo é caracterizar a situação que vivemos hoje no Brasil. E eu tenho um entendimento, você pode entender diferente, mas eu tenho um entendimento que a igreja hoje no Brasil está sendo tentada. Mas não é uma tentação comum, não é uma tentação fortuita, é uma tentação coletiva. Eu estou falando de igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil, uma tentação coletiva. Estamos sendo tentados pelas forças do inferno, e é uma tentação histórica, porque esse momento que vivemos aqui, ele pode ser definitivo, né? Depende aí do nosso posicionamento, ele pode ser definitivo, né, para o reino de Deus aqui neste país. Então, por isso que nós vamos ler e tentar trazer alguma reflexão sobre... Eu não vou, claro, a ideia não é falar detalhes, né, teologicamente, vamos dizer assim, de cada versículo, etc. Não, nós vamos querer responder a seguinte pergunta: o que Jesus disse sobre nós cedermos à tentação? Né? Foi o que Jesus disse sobre isso. Tá? Então, a proposta do programa tem sido, desde alguns meses, retornar às palavras de Jesus, para reaprendermos muitas coisas que ao longo dos séculos, né, 2 milênios aí, nós terminamos, no meu entendimento, deturpando muita coisa que o Senhor falou, e por isso que a gente herda uma situação difícil para o Evangelho, como a que estamos enfrentando hoje no Brasil, e boa parte dessa dificuldade que o Evangelho está enfrentando aqui, a culpa é nossa. A culpa é nossa, que abandonamos, né, a interpretação, as palavras genuínas do Senhor Jesus. Então a proposta nossa é retornarmos, né, e fazermos perguntas ao Senhor Jesus. Senhor, foi o que o Senhor disse sobre isso? E é por isso que a gente está numa sequência aí, diante das diversas dificuldades que estamos enfrentando nessa nação. A fé tem sido desmontada por teologias demoníacas, e nós estamos aqui para discutir isso e reagirmos em nome de Jesus. Observe o texto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo.
E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso significa que depois dessa tentação de 40 dias, onde Satanás foi vencido, ele veio em outros momentos. Olha o que o texto diz. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O maligno, quando ele percebe que é o Messias, ele ficou ali no pé. Né? Os evangelhos relatam 2 momentos, né, de tentação. Aliás, esse momento, né, de tentação direta, né, do próprio diabo. É possível que, quer dizer, houve 2 momentos, sim. Um foi esse momento da tentação direta no deserto, e o outro foi quando o diabo entra em Judas. Mas aí Jesus não estava, né, no momento que ele entra, porque Judas vai lá e faz aquela trama para atrair Jesus, e depois encontra Jesus no Getsemane e beija Jesus. Né? Então, é possível, segundo alguns eruditos, que a tarefa de trair o Filho de Deus tenha sido tão grande a responsabilidade que o maligno ele não deixou demônios fazerem isso. Então, ele mesmo se propôs a fazer. Então, esse é o momento, é o único momento na Bíblia registrado que o próprio diabo entra numa pessoa, né, esse espírito maligno. Mas o fato é, o texto deixa claro que Jesus foi tentado outros momentos, de diversas maneiras, ou até dessa própria maneira aí, mas o registro está de que Jesus, como todo homem, foi tentado, e particularmente aquele foi tentado diretamente pelo diabo. Jesus foi tentado a quê? Então, pelo texto a gente vê que foi oferecido a Cristo, e aí os motivos são 1 milhão de motivos teológicos que a gente pode discutir, mas eu quero apenas extrair aqui o princípio de tudo isso, né? Que é que a gente pode aprender assim para aplicação para esse momento que estamos vivendo. Então, Jesus ele foi tentado, então tentado pelo diabo, e o diabo lhe ofereceu o quê? A glória deste mundo. Né? Ele disse que essa glória tinha sido dada para ele. Na realidade, ele tenta o homem, né? Ele tenta Adão e Eva e engana-os, mas o homem e a mulher não foram inocentes, vamos dizer, porque Deus tinha já falado para eles, tinha prevenido eles. Mas o fato houve uma tentação, e Adão termina entregando o reino desse mundo, porque ele se tornou escravo de Satanás quando ele pecou. E Satanás dominou isso aqui. Então isso foi uma usurpação do poder. Satanás tinha o objetivo de tomar o reino aqui. Ele teve um empreendimento de tomar o reino de Deus, né, lá nos altos céus. Ele queria tomar aquele reino para ser adorado pelos anjos, a glória do Altíssimo, tudo isso ele desejou. E o seu plano lá, seu empreendimento foi frustrado. E quando ele vê o homem ter esse reino aqui dado por Deus, ele agora diz, não, eu vou tomar esse reino. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden, e o reino agora foi para suas mãos, junto com tudo aquilo que o homem construiu ao longo da história, inclusive a fundamentação teórica, vamos dizer assim, né, do pensamento humano é com base no espírito maligno de aversão
a Deus, porque o homem adquiriu essa natureza de oposição a Deus desde a tentação, tá? E o mundo jaz no maligno, né? Então, por um momento, a glória desse mundo, o poder, a fama, né, está sob o controle do diabo. Não podemos, de forma alguma, negar essa realidade. E muitos homens que se dizem de Deus têm caído exatamente aí, né? No momento da fama, no momento tal do sucesso desse mundo, aí eles se ufanam, né? Se orgulham, né? E aí a queda é terrível, né? Alguns já estão caídos e estão aí brilhando entre aspas, nos padrões que foram estabelecidos. Estão aí na mídia, no mundo todo, aparecendo com famas e poderes e muito dinheiro, sem saber que isso aí, na realidade, é o engodo do maligno e que é o maligno que está lhe dando, né, a glória desse mundo. E Jesus disse, sabe o quê? Não, Jesus rejeitou, né? Foi dada a glória, as riquezas desse mundo, o poder de governar esse mundo, tudo isso Satanás ofereceu ao Filho de Deus. Ofereceu a amizade e a simpatia do mundo, porque no mundo de hoje, meu prezado, você vale, lamentavelmente, você vale pelo que você tem, né? Você é desprezado por todo mundo, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, de escola. Ganha na loteria para você ver, né? Entra um dinheirinho aí na tua vida para ver se esse povo todo abre os dentes para você, vai querer fazer amizade. Se de um dia para outro você ficar milionário nesse país, vão aparecer pessoas importantes pedindo para os seus agentes, né, os seus assessores, telefonando para você, para que você convide ele para suas festas. Tudo isso existe aí no métier, né, da fama, da glória desse mundo, porque o mundo é assim. O mundo vive a lógica do diabo. E foi com essa lógica que o diabo tentou Jesus, né? E Jesus disse não. Tá? Mas muitos de nós estamos sendo vencidos, né? E agora eu vou me referir a nós cristãos, nós evangélicos, que estamos permitindo esse engodo, né, entrar na nossa pregação. Estamos pregando isso, inclusive, está aí a teologia da prosperidade para confirmar. Estamos pregando isso e eu digo, estamos sendo tentados na nossa própria casa. O diabo está chegando, está dizendo, olha o que ele disse para Jesus, exatamente isso. E diz, dar-te-ei todo este poder, né? E a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Esse é o engodo que está aparecendo aí, historicamente é o que está acontecendo, e nesse entendimento eu digo que nós estamos sendo tentados e lamentavelmente nós estamos cedendo, né? A oportunidade de se exibir, quando ele diz, olha, se joga aqui do pináculo, que está dito que os seus anjos vão, né, proteger vocês. Era uma oportunidade de Jesus se exibir, se aparecer. E hoje as pessoas estão aceitando isso. Olha, é uma oportunidade de você aparecer, rapaz. Com esse ministério aí, você vai ser o bam, né? E essa tentação está se reproduzindo, né? Está se repetindo, só que agora a igreja está sendo tentada. E a gente precisa observar essa coisa. A igreja está sendo tentada, essa é a minha tese, né? Estamos em franca tentação. Agora, como eu disse, não é uma tentação normal, uma tentação do dia a dia, assim, normal, que acontece com qualquer crente, né? Do métier normal da nossa vida. Mas é uma tentação do ponto de vista coletivo, uma tentação que está atingindo a todos ao mesmo tempo, né? Não são tentações particulares, mas todos estão sendo tentados ao mesmo tempo. Quando eu digo todos e tentação coletiva, eu estou me referindo ao povo de Deus nesse país, né? Estamos sendo tentados a abandonar, né, os padrões da palavra de Deus, tá? E, portanto, é uma tentação histórica,
que está acontecendo, tá? Porque dependendo do que fizermos aqui, prezados, dependendo do que fizermos nessa década, né, isso definirá, digamos assim, os destinos, né, que essa nação vai tomar com respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. No Brasil está acontecendo nesse momento exatamente isso. E eu quero denunciar, né, o abraço à ideologia mundana, que é uma verdadeira traição à palavra de Deus. E é isso que está acontecendo nos nossos dias, está acontecendo por parte de muitas das nossas lideranças. Eu quero denunciar isso, com meu pouco entendimento, quero denunciar que muitas lideranças nesse país estão cedendo a essa tentação maligna, né, porque estão valorizando, sendo amigas muito mais da ideologia mundana do que da palavra de Deus. É só você analisar, você vai perceber isso. E a Bíblia diz, Tiago 4,4, eu vou ler aqui: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É a palavra de Deus que diz. Nesse momento, o povo de Deus, o povo evangélico, nós estamos sendo questionados, estão colocando a gente no canto da parede e colocando o dedo na nossa cara para que a gente se defina, né? A quem é que estamos apoiando? Aquilo que a palavra de Deus diz claramente sobre esses temas, né, que estão aí no momento, né, do Brasil, ou se nós vamos dar um jeito e apoiarmos o pecado para termos a amizade, o apoio, né, a fama, né, o lucro que esse mundo oferece. Nós vamos ficar do lado do prejuízo ou do lado do lucro que o mundo oferece? Então, eu vejo claramente nessa virada de milênio a igreja brasileira passando por uma tentação terrível e está sendo oferecido para a igreja a glória, a fama, o poder, né? Mas também a amizade com a ideologia mundana, que nós sabemos que é do maligno. O maligno é que inspira a ideologia mundana. Jesus disse isso. Quando o maligno influenciou Pedro para impedir Jesus e a cruz, Jesus disse: ó, para trás de mim, Satanás, tu me serves de tropeço, porque tu não sabes as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Jesus declarou com palavras, letras garrafais, que a lógica de Satanás é a lógica dos homens e vice-versa. O mundo vive uma lógica do maligno, né? O maligno tem intenção, sempre teve, de afastar a humanidade de Deus. E ele faz isso de forma sutil, a partir de ideologias, a partir de megaprojetos que são fomentados lá no inferno. O diabo tem uma agenda para cumprir nesse mundo, para afastar as pessoas dos padrões de Deus. E é a igreja que tem que mostrar, né, a sua cara, tem que defender a fé, tem que pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo, tem que marcar presença. Isso é dever nosso, ainda que isso custe prejuízos para nós. E muitos estão preferindo ficar na zona do conforto, mas é um conforto que tem um divã e tem o diabo também para sentar junto com estes no tal divã. Esse é um conforto que nós não devemos desejar. Líderes cristãos que abraçaram a ideologia maligna, que prega o homossexualismo, né? Que prega a liberdade da imoralidade e aberrações sexuais, como a pedofilia, por exemplo, né? Direito à pedofilia. Tem gente evangélico, né, assinando, lideranças assinando esse tipo de coisa, né, com a desculpa do direito, né, com a desculpa de que são minorias e que temos que defender as minorias, né?
Líderes cristãos abraçando ideologia maligna que prega assassinato de infantes, né? A favor do aborto. É assassinato. Onde é que na Bíblia está autorizado nós, né, matarmos crianças porque a mãe não quer, ou porque embrenharam-se lá no pecado no sábado à noite? Ai, fiquei grávida, e agora? Vamos matar, né, o feto, né? É interessante isso. Nós temos agora legalmente poder sobre a vida das pessoas. Não é nem sobre a vida de um adulto que pode se defender, mas sobre a vida de uma criança. E líderes evangélicos apoiando essa aberração. Porque quando apoia um projeto de governo que tem um plano diretor nacional, Plano Nacional de Direitos, alguma PNDH, alguma coisa assim, tá? E lá nesse plano está, né, a previsão de leis que contemple essas aberrações que eu estou falando, inclusive a destruição da família. Tudo isso aí está indo na direção da destruição da família. E como é que homens que se dizem de Deus, dirigentes de grandes igrejas, fazem suas declarações, assinam e ainda publicam, não é? É interessante isso. Qual é a resposta que devemos dar ao diabo, né, diante de uma tentação dessa que estamos falando? Tem que ser a mesma resposta que Jesus deu. Sabe qual foi a resposta? Está escrito, né? Tudo que Jesus falou durante a sua tentação, tudo isso que o diabo ofereceu a Cristo, foi o que ele disse: está escrito. Ele respondeu com a palavra de Deus. Queridos irmãos, estamos vivendo um momento de crise, um momento difícil, e hoje é mais urgente ainda do que ontem, e menos do que amanhã, né? É mais urgente hoje nós retornarmos ao nosso compromisso com a santa palavra de Deus, com o padrão que Deus revelou. Por mais inaceitável que possa ser do ponto de vista dessa sociedade que está aí, corrompida, mergulhada no pecado, um liberalismo que quer destruir com a família que Deus criou, né? Que persegue pessoas, crentes ou não crentes, que querem manter esse padrão de sociedade, né? Mas líderes evangélicos que poderiam estar defendendo, né, a palavra de Deus, dando a resposta a essa tentação, que é: está escrito. E se está escrito, nós defendemos o que está escrito e amamos o que está escrito, que foi o Espírito Santo de Deus que revelou aos homens, líderes dessa nação, líderes evangélicos, que assinam um documento, né, com respeito a essa questão, apoiando o homossexualismo, que a Bíblia condena a prática homossexual, sim, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Gosta quem gostar, ou não gosta quem não gostar, né? A pedofilia, defendendo a pedofilia, o aborto, a destruição da família e outras aberrações que nós vemos aí nessa defesa do governo brasileiro. O governo brasileiro hoje, quem está no poder, defende exatamente isso. E sabe por que a presidenta Dilma não está com toda a sua força, né, contra Marcos Feliciano, por exemplo? Que ela já declarou, ela não quer se envolver com a questão do casamento gay, etc., porque ela não quer comprometer sua reeleição em 2014. Só é uma questão política simples. Não é que ela defende os valores cristãos, não. Não se engane, meu prezado. É isso que está acontecendo. Eu vou pedir o intervalo e no retorno a gente vai continuar essa discussão. Vou pedir uma canção, já a gente está retomando essa discussão. Fique aí conosco.
olhar para os verdes campos, matizes na imensidão, um quadro tal qual pintura que grava em meu coração, vontade de tua graça cantar. As águas cortando a terra, os rios a viajar, dos montes descendo os vales, buscando o grande mar, inspiram-me de tua graça cantar. O sol que me faz contar os dias que vou viver, enxuga a terra e a planta faz crescer, que brilha como sua luz, que aquece com seu calor, figura do grande amor de Jesus. No ninho aconchego, no espaço o seu quintal, nas penas a sua roupa, no canto o seu prazer, no voo a liberdade pra viver. A chuva que rega a terra e volta ao seu lugar, no céu pinta uma aquarela, um arco a declarar, aliança que vem a terra abençoar. A lua com seu fulgor, estrelas tal como véu, morando no grande céu que Deus criou. Na noite espalhando a luz, poemas a olhos nus, mostrando a beleza e a glória do Senhor. E aqui assistindo a tudo, sou visto também por Deus. Seus olhos cercam o mundo, guardando os que são seus. Por isso sua graça quero anunciar. E enquanto aqui viver, meus versos vão descrever o que esses olhos podem contemplar e amar tudo que Deus fez, ser grato por ser assim, criado para sua glória até o fim. Ok, vamos retomando, belíssima canção, né, que nós ouvimos aí, mas nós temos uma discussão aqui para dar continuidade, eu estou com pouco tempo, mas olha só, estamos falando de líderes religiosos, líderes evangélicos, que estão apoiando aí essa agenda maligna contra a Igreja do Senhor. E eu quero ler aqui uma reportagem, Júlio Severo. Quem é Júlio Severo? Júlio Severo é uma mente brilhante, um repórter, né, que é cristão. Em 2009 ele teve que fugir do Brasil, porque ele tem um blog e esse blog foi acusado de homofóbico, né, e aí os gays conseguiram convencer o Ministério Público a perseguir esse rapaz. Ele teve que fugir do Brasil, ninguém sabe onde ele está, mas ele mantém o seu blog denunciando essas aberrações e trazendo um alerta ao povo brasileiro. E eu queria, inclusive, se esse vídeo chegar ao conhecimento
do deputado Marcos Feliciano e outros deputados evangélicos e deputados justos, né, que veja essa questão do Júlio Severo, que ele teve que sair do seu próprio país com a esposa, praticamente na hora de ter bebê, saiu corrido para não ser preso por causa dessa injustiça, porque não há lei que faça isso, e o Ministério Público, mesmo assim, segundo o depoimento dele, né, o perseguiu, ele teve que fugir do país para ter a sua liberdade de expressão. Isso é um absurdo num país como o Brasil, onde as pessoas eram livres para falar o que pensam, para falar o que pensam. E está lá Júlio Severo, ninguém sabe onde é que está, recebe ameaça de morte, tem gente até dizendo que os gays fazem até macumba para ele, né, para ele morrer, coisas desse tipo. Mas essa é uma reportagem de 13 de março de 2013, está dita assim, reportagem de Júlio Severo: vergonha, líderes evangélicos apoiados pela revista Ultimato se unem ao PT no pedido de remoção, né, de Marcos Feliciano da Comissão de Direitos Humanos. Tá? Essa revista Ultimato, vamos lá, é uma revista conhecida, mas vamos ver o fundamento de tudo isso. Em carta pública, com apoio da revista Ultimato, publicação calvinista de orientação marxista, essa é a grande questão, dezenas de pastores protestantes pedem que parlamentares evangélicos e a própria OAB tomem providências contra a eleição de Marcos Feliciano. Pois não. A carta invoca o exemplo do reverendo Jaime Wright, líder presbiteriano ativamente envolvido com movimentos de esquerda durante o regime militar do Brasil, e também o exemplo do bispo Desmond Tutu, bispo anglicano famoso por apoiar a ordenação de homossexuais ao pastorado. Entre os que assinaram a carta estão André Sidney Mascoft, professor luterano da Escola Superior de Teologia e conhecido defensor da agenda gay, Antônio Carlos Costa, pastor presbiteriano, fundador da organização desarmamentista esquerdista Rio de Paz, Ariovaldo Ramos, pastor batista reformado, considerado uma das colunas da versão protestante da teologia da libertação, Goethe Borges de Souza, da organização esquerdista Evangélicos pela Justiça, e Vladimir Stoynagel. A carta deixa claro que seus assinantes são militantes na área de direitos humanos. Vários dos assinantes são da Escola Superior de Teologia, cujo histórico de militância inclui palestra de Luiz Motti, o líder do movimento homossexual brasileiro. Outros militantes da carta pertencem à organização esquerdista Rede Fale, que está pedindo uma audiência pública contra Feliciano. Todos esses grupos e indivíduos só estão fazendo o que sempre fizeram, dando apoio ao PT. Se o PT quer Feliciano fora, eles dizem amém. A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis, Transsexuais e Transgêneros, em comunicado à imprensa do dia 10, domingo, prometeu que vai recorrer à ONU contra Feliciano. A ONU tem o seu lugar, mas o Brasil tem uma Constituição. A ONU não pode invadir a Constituição de país nenhum, né? Pode até querer, mas não pode, mas não deve. No mesmo domingo, o CONIC, entidade marxista que reúne a CNBB, a IECLB, a Igreja Presbiteriana Unida e outras denominações tradicionais, divulgou moção de repúdio contra Feliciano. Dá para compreender essas associações, o PT e outros radicais pedindo a cabeça de Feliciano. Mas não dá para entender líderes evangélicos colocando a religião marxista adotada em suas vidas acima do evangelho de Jesus Cristo, que é o que foi falado aqui, né? Estão cedendo à tentação, querendo, né, deturpar o evangelho de Jesus, estão traindo a santa palavra de Deus. A verdade é esta, principalmente quando deturpa o evangelho em benefício de um podre pretexto ideológico para conseguir perseguir um pastor que neste momento de colossal perseguição precisa de apoio, não de condenação. Até mesmo Reinaldo Azevedo, famoso escritor católico que apoia a adoção de crianças por duplas gay, tem denunciado a desmedida perseguição ao pastor neopentecostal.
Observe, né? O problema de se julgar o caráter de Feliciano é que muitos dos pastores da lista da Ultimato têm um caráter ligado ao trabalho sujo de levar almas ingênuas aos currais de Karl Marx, né? A seguir disponibilizo a carta tal e tal da Ultimato com os nomes de todos os pastores traidores que estão apoiando o linchamento moral e midiático de Feliciano. Essa é a verdade, tá? Vou ler aqui, e você, pastor querido, você, irmão querido, que tem nos entendido, nós não estamos aqui fazendo jogo político de partido nenhum, é só olhar, olha a minha vida, está aí à disposição, né? Mas assim, se você entende que estamos com essa dificuldade, se você entende que estamos diante de uma grande injustiça desses líderes evangélicos, eu vou fazer na minha igreja, vou publicar essa lista desses pastores, eles não vão ser convidados, não vão ser mais convidados para dar palestra nas nossas igrejas, porque para mim eles estão traindo o evangelho de Jesus. E eu sei que isso faz parte desse engodo do maligno que está levando essas mentes, né, que se dizem brilhantes, mas que deixaram, né, a luz do evangelho escapar, né, das suas mentes e abraçaram uma ideologia marxista e querem sobrepor essa ideologia marxista ao cristianismo. E nesse momento, eles, como pastores evangélicos, deveriam, né, lançar uma moção de apoio por verem os valores cristãos sendo tentados a serem destruídos nessa nação. Eles deveriam levantar a bandeira, né, do Evangelho de Jesus Cristo, mas lamentavelmente não fizeram. Aqui estão, né, Adriano Trajano, pastor batista, Alessandro Rodrigues Rocha, pastor batista, Alexandre de Silva, pastor Igreja do Nazareno, Aloísio Faria de Siqueira, pastor metodista, Alzira dos Reis Silva, presbítera presbiteriana unida, Ana Elizabeth Barreira Machado, Rede Fale, Goiânia, Ana Paula Calixto, irmã, Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, Ministério Profético, André Esteves, pastor presbiteriano, André Melo, pastor presbiteriano, André Sidney Muscoft, Escola Superior de Teologia, André Tadeu de Oliveira, licenciado, presbiteriano independente, Anivaldo Padilha, Coinonia, quem mais? Anselmo Melo, pastor Comunidade Apostólica, Operação Resgate, Antônio Carlos Costa, pastor presbiteriano, Rio de Paz, Antônio Carlos Ribeiro, pastor luterano, Antônio Carlos Rosalino, pastor luterana livre, pastor luterano, Ariovaldo Ramos, esse aqui é bem famoso, pastor batista, Bruno dos Santos, pastor apostólica Vida Nova, Bruno Privati, pastor batista, Bruno Santos Nascimento Dias, Rede Fale Rio, Caio Massal, missionário Rede Fale, Carlos Alberto Bezerra Júnior, pastor da Comunidade da Graça, Carlos Alberto Rodrigues Alves, reverendo presbiteriano, Carlos Augusto Lopes, pastor Assembleia de Deus Independente, Carlos Eduardo Calvani, reverendo episcopal anglicano. Quem mais? Isso. Carlos Eduardo Fernandes, Rede Fale Marabá, Carlos Eduardo Matos, pastor metodista, Carlos Jeremias Klein, reverendo presbiteriano independente, Carlos Queiroz, esse aqui eu conheço, pastor da Igreja de Cristo, Christian Gilles, pastor batista, Cibele Cuss, pastora luterana, Clarice Horschur, pastora luterana, Claudemir Elias dos Santos, missionário Casa de Oração, Kleber Diniz Torres, reverendo presbiteriano independente, Clemi Fernando Silva, pastor batista, Clóvis Pinto de Castro, pastor metodista, Cristina Scherer, pastora luterana, Daniel Costa, capelã batista El Shaddai, Daniel de Almeida e Souza Júnior, pastor batista, Daniel Mário Alves de Paula, pastor Assembleia de Deus, Daniel Rocha, pastor metodista,
Daniel Souza, Rede Ecumênica da Juventude. Quem mais? Daniela Froze, Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Pois é, Aliança Bíblica Universitária, né? Não busquem nosso apoio mais não, viu? Não vai ter apoio não, porque se a Aliança Bíblica Universitária, que é um movimento histórico, né? Está agora, né? Como é que diz? Tirando a casaca, mudando a casaca, está agora apoiando, né? Elementos fora da palavra de Deus. E a Aliança Bíblica Universitária nunca pensou assim. E agora está virando a casaca, né? Interessante. Daniela Zaidan, seminarista batista. Daniela Cristine de Araújo Moura, Fale, Rede Fale, Pernambuco. Décio Viba, pastor luterano. Djalma Torre, pastor da Igreja Evangélica de Antioquia. Domingos Amauri, né? Massa, pastor batista. Douglas Rezende, Rede Fale Paraná. Heber Ferreira Silveira Lima, ministro presbiteriana independente. Edson Fernandes de Almeida, pastor da Igreja Cristã de Ipanema. Edson Igre Insarralde, pastor batista Aliança Bíblica. Eliana Aparecida Mâncio Cerqueira, Ministério de Mulheres Batistas. Eliana Hollenberg, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Muito bem. Quem mais? Isso. Eliandro Viana, pastor batista. Eliel Amaral, pastor Igreja Manaim. Elizabeth de Almeida Silva, irmã na Comunidade Evangélica Recomeço. Eliezer Barreto César, pastor metodista. Elza Senkner, reverenda da Metodista. Enio Caldeira Pinto, Universidade de Filadélfia. Epifânio Mendes, pastor da Unidos em Cristo. Eric Rodrigues da Silva, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Filadélfia Oliveira, bispo episcopal anglicano. Flávio Conrado, Novos Diálogos. Francisco César Fernandes Alves, reverendo episcopal anglicano. Francisco Simão Neto, pastor Assembleia de Deus. Francisco Tiago de Almeida, pastor metodista. Genilva Böhler, pastora metodista. Genilma. Guete Borges de Souza, Evangélicos pela Justiça. Gilberto Carmo dos Santos, muito bem. CEA. Gisele Gomes da Silva Prazeres Souza, reverendo episcopal anglicano. Guilherme Schepper, pastor luterano. Gustavo Lima, pastor presbiteriano. Haroldo Mendes, reverendo da anglicana Betesda. Hélio Salles Rios, pastor presbiteriano. Hermínio Garcês, pastor batista. Inailde Bicudo, presbítera, presbiteriano independente. Isabelle Ludovico da Silva, Comunidade de Jesus. Ismado Amaral, pastor presbiteriano. Israel Mazacorati, Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral. Israel Viana, ministro batista nacional Nova Vida. Jane Maria Vilas Boas, presbiteriano do Planalto. Jefferson Ramalho, Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos. Muito bem. Jefferson Silva, pastor batista. Joanildo Buriti, episcopal anglicano. Joaquim Javier de Souza Neto, Rede Fale, Triângulo Mineiro. Joel Zeferino, pastor batista. Johannes Ville, pastor luterano. John Medcraft, pastor da Ação Evangélica. Jonathan Souza de Abreu, Rede Fale Campina Grande. Jonathan Mendes, pastor presbiteriano. Johnny Wagner de Almeida, pastor presbiteriano. Jorge Eduardo Diniz, reverendo presbiteriano Unida. Jorge L.D. Oliveira, pastor Igreja de Avivamento Getsemane. José Antônio Gonçalves, pastor presbiteriano independente. José Carlos Silva, pastor batista nacional. José do Carmo da Silva, reverendo metodista. José do Nascimento, Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul. José Romualdo de Magalhães Filho, pastor presbiteriano independente. Muito bem. José Carlos Silva, José Carlos, pastor batista nacional. José do Carmo da Silva, reverendo metodista. E José do Nascimento, Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul. Isso. José Rômulo de Magalhães Filho, pastor presbiteriano independente. José Wendel Cavalcante Ferreira, Rede Fale, Fortaleza. Josias de Souza Novaes, pastor batista. Giovanni Borlini da Silva, pastor batista. Juliano Fabrício, Sal da Terra. Júlio Paulo Tavares Zabatiero,
Faculdade Unida de Vitória, Karen Aquino Angel da Costa, Rede Faro, Juiz de Fora, Karen Kepler, Vondrasek, Escola Superior de Teologia, e também Karen Luana de Oliveira, também da mesma escola, Keine Moreira da Cunha, Pastor Batista, Lais Gonçalves da Silva, Rede Fale Paraná, Léa Cordeiro, pastora metodista, Leomar Erlei Fener, pastor luterano, Leonara Almeida, Rede Fale São Paulo. Muito bem. Leonardo Rodrigues, pastor do Ministério Nova Unção. Levi Araújo, pastor batista. Líria Angélica Rezende Moraes, Rede Fale BH. Louraine Cristiman, pastor luterano. Luciano José de Lima, reverendo metodista. Luiz Caetano Greco Teixeira, reverendo episcopal anglicano. Luiz Carlos Gabas, reverendo episcopal anglicano. Luiz de Jesus, pastor Batistas Boas Novas. Luiz Matos, Instituto Anima. Lindo Araújo, pastor congregacional. Manuel Ribeiro de Moraes Júnior, pastor batista. Marcelo Gualberto da Silva, pastor presbiteriano. Marco Aurélio Alves Vicente, pastor Assembleia de Deus, Catedral da Família. Marcos Davi de Oliveira, aqui não está escrito de onde é. Marcos Custódio, CAD, Origem. Marcos Felipe Marcos, pastor Comunidade de Jesus. Muito bem. Marcos Machado, pastor batista. Marcos Monteiro, olha esse aqui, pastor Comunidade de Jesus em Feira de Santana. Marcos Monteiro foi o candidato a vice-prefeito pelo PSOL aqui em Feira de Santana na última eleição, tá? Foi professor do seminário, eu conheço, mas está apoiando também essa questão aí do homossexualismo, da pedofilia, etc. Marcos Viana, pastor Comunidade Cristã em Amsterdã. Marcos Vinícius Matos, Rede Fale Coordenação Nacional. Mar de Silva, pastor Igreja Betesda do Ceará. Maurício Andrade, bispo da Episcopal Anglicana. Mauro Ferreira, reverendo presbiteriano. Messia Lisboa Costa, missionária batista. Miguel Ângelo, presbítero Igreja de Cristo. Moisés Abdon Cop, pastor metodista. Morgana Bustel, Rede Fale. Moza João de Noronha Melo, reverendo luterano. Nancy Cardoso Pereira, pastora metodista. Está acabando. Nelo Putinelli, pastor batista. Nelson Gervoni, pastor batista. Neuza Butzlaff, pastor luterano. Neuza Tetzner, pastora luterana. Otávio A.S. Filho, pastor metodista. Odja Barros, pastor Aliança de Batistas do Brasil. Orivaldo Lopes Júnior, esse aqui eu conheço pessoalmente também, pastor batista. Orvandil Moreira Barbosa, bispo, Igreja Anglicana Tradicional do Brasil. Ozenildo Santo Javier da Rocha, pastor batista. Pautiel de Souza Ferreira, bispo, Comunidade Evangélica Cristã. Patrick Timmer, missionário da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Muito bem, ABU, muito bem, é isso aí. Paulo Aires Matos, bispo metodista. Paulo César Garcia, pastor Comunidade Milícia. Paulo César Souza Massal, Rede Fale Sobral. Paulo Saraiva, pastor batista. Péricles Gonzaga de Souza, pastor presbiteriano unido. Muito bem, vamos lá. Agora, Rafael Lira, Juventude Batista do Estado de São Paulo. Raul Matamala, seminarista batista. Regis Augusto Domingues, reverendo episcopal anglicano. Reinaldo Castro, pastor Comunidade Cristã Novo Nascimento. Renan Nery Porto, Fale, Rede Fale de Uberaba. Ricardo Bitum, pastor da Igreja Manaim. Ricardo Matense, Evangélicos pela Justiça. Robson Gomes, pastor da Igreja Missional. Rodrigues Guimarães Pinheiro, pastor batista. Rome Becker, pastora luterana. Rony Clayton, pastora batista. Rosiléa Maria Hold Willi, luterana. Rubens Rodrigues de Lima, Comunidade Evangélica Apostólica Restauração. Sandro Amadeu Cerveira, reverendo presbiteriano unido. Sérgio Andrade, deão episcopal anglicano. Serguem Jesuí Machado da Silva. Esse aqui eu hospedei na minha casa, aqui em Feira de Santana. Teafunde. Cimei Marcondes de Carvalho, Brasil para Cristo. Suelen Cristina, Ministério Tudo pelo Reino.
Tomás Werneck, seminarista congregacional. Valdir Stoinagel, pastor luterano. Valmir Pazzi, pastor da Igreja Nazarena, Movimento Evangélico Progressista. Wanda Aparecida Fernandes Massa, capelã batista. Vilma Pet, diácona luterano. Vitor Louredo de Souza, Grupo de Ações Evangelísticas, Missões Urbanas. Wagner Lemos Júnior, Movimento pela Ética Evangélica Brasileira. Valdir Benevide, reverendo presbiteriano. Wanderson Campos, seminarista metodista. Wellington Pereira, pastor metodista. Welleson de Almeida, reverendo anglicano. Muito bem. Wellington Santos, pastor batista. Wellington Vieira, pastor Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil. Wellison Magalhães Paula, pastor batista. Werner Fuchs, pastor luterana. Wertson Brasil, presbítero presbiteriano unido. Wilson de Oliveira, pastor batista. Ioquime Iwassa, pastora da Igreja Holiness. Ziel Machado, pastor metodista livre. Zwinglio Mota Dias, pastor presbiteriana unida. Essas são as pessoas, os pastores que assinaram essa carta contra Feliciano. Bom, eu quero esclarecer que a ideia aqui não é porque assinou uma carta contra Feliciano, porque o país é democrático. Se você tem algo contra um deputado, você pode fazer sim, o país é livre, a Constituição lhe garante isso. A questão não é essa aqui, a questão é que essas pessoas dizem que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus e estão apoiando um movimento que apoia essa agenda aqui, que claramente é uma agenda contrária à revelação do Senhor Deus. Isso é traição ao Evangelho de Jesus. Que Deus tenha misericórdia deles. São pessoas que não vamos mais poder, apoiá-las, pelo menos para estar ensinando para as nossas igrejas. É lamentável, mas isso faz parte de uma tentação histórica que está acontecendo no Brasil, aonde alguns da igreja estão cedendo. Mas esse é o momento de nós reagirmos à força do inferno em nome de Jesus. Bom, eu vou encerrar o programa agora. Quero orar por João Lucas. João Lucas, ele foi baleado com 2 tiros, tá? E o estado é grave. Ele se encontra em coma induzido. É um irmão aqui pedindo, uma oração. E nós vamos fazer, sim, essa oração por João Lucas. Deixa eu ver mais alguns e-mails. Pastor Jair Soares está parabenizando. Adorei o trabalho de vocês, Ministério Igreja de Cristo, domingo passado. Gostaria de saber se passou ao vivo ou se vai passar ainda. Beijo, Deus. Bom, Lani, bom, não sei aí quem tem que responder, o pessoal da própria rede. Eu creio nisso, pastor, pois em circunstâncias difíceis paramos para buscar mais e diante dos problemas somos ministrados, seja para sermos mais quebrantados, mais humildes, seja para exercitarmos o perdão. Nós só na bonança, não só na bonança, mas nas lutas. Muito bem. Pastor Henrique, aqui em Planaltina, Bahia. Parabéns, varão, pois Deus precisa estar firmado nesse propósito, pois o inimigo odeia a família e o mundo que ele pertence está ministrando contra a família, distorcendo os valores, etc. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui, aí a gente encerra, tá? Olha, uma benção, pastor, o Senhor muito bem colocado as suas palavras, temos que ter um de Deus assim, hoje é sua igreja, que dias prega, sou de Feira de Santana. Aonde é a minha igreja, eu gostaria de fazer uma visita, missionário Pedro Cavalcante. Prezado, nós congregamos na Assembleia de Deus, na Vasco Filho 114. Eu sou dos copastores ali, pastor presidente é o pastor Joezé. Esse ano não fiquei com congregação, estou descansando um pouquinho, mas estou ajudando ali na sede. Geralmente ocorre eu estar pregando em algum domingo, mas principalmente nos terceiros domingos, que é culto de missão, e eu trabalho com o conselho missionário aqui da cidade. Nós temos reunião onde eu estou ministrando curso sobre missões. Aliás, o curso é liderança cristã e autoridade espiritual. Estou ministrando lá na igreja, lá no térreo, numa sala que tem, onde o conselho missionário se reúne todas as segundas-feiras. Então, você está convidado, é um curso aberto, não custa nada, esteja lá conosco. Vamos orar, portanto,
pelo irmão que, o jovem, né, que está lá, que tomou esses 2 tiros, João Lucas. Senhor nosso Deus, bendito e exaltado é teu nome. Te dou graças por tudo, Senhor. Rogamos em nome de Jesus, por João Lucas. Abençoa esta vida, Senhor. Livre o Senhor da morte. Senhor, faz um milagre. Nós cremos que Tu és o Deus do milagre, Senhor. Usa os médicos, a medicina, faz um milagre maravilhoso na vida deles, Senhor. Dei uma nova oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os nossos internautas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, obrigado. Ultrapassei um pouquinho o tempo, peço paciência aí ao pessoal, mas próxima semana estaremos aqui com mais desse tema aí. Vamos ver o que Jesus está achando de tanta coisa que está acontecendo. A paz do Senhor e muito obrigado.